Começando com essa daqui de 2017, eu sempre faço algumas adaptações para deixar o material mais didático. E aí começa com o texto, né? Nobel de Medicina vai para descobertas sobre relógio biológico. Os vencedores do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2017 são os americanos Jeffrey, Michael e Otto Michael Young, por suas descobertas sobre os mecanismos moleculares que controlam os chamados ritmos circadianos, uma espécie de relógio biológico interno que regula o metabolismo dos seres vivos. As descobertas feitas pelo trio explicam como as plantas, animais e humanos adaptam seus ritmos biológicos de maneira a sincronizá-los com a rotação da Terra. Então, pessoal, um texto bastante simples. Eu sempre peço para vocês consultarem a fonte, né? Verificarem qual foi a fonte daquela informação. E se nós olharmos aqui na referência, a gente vê ciência.estadão.com.br. Então, é do jornal O Estado de São Paulo, provavelmente, o Estadão, né? E esse texto é jornalístico, é eminentemente expositivo, né? Um dissertativo expositivo, que traz apenas as informações bem sucintas a respeito dos vencedores e por que eles se tornaram, por que foi importante, né? Esse prêmio e tudo mais. Legal? Vamos para as perguntas? Vamos lá. Sobre o texto, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas. As palavras vencedores e descobertas desempenham a função de núcleo do sujeito de suas respectivas orações. Bom, pessoal, antes de começar a analisar os textos, né, um pequeno dossiê sobre a banca Forbes. A banca, ela é bem conservadora, ela não explora muitos aspectos de interpretação textual. Até temos algumas questões de interpretação, mas não são a maioria, são alguns segmentos da prova apenas. Às vezes tem questões que misturam texto com gramática, muito parecido com a banca da FEPESE, né? A FEPESE também usa essa estratégia para produzir questões de concurso. Ela não usa textos mistos como tirinhas, charges, não usa poema, pelo menos foi o que eu observei até agora, né, na minha análise sobre a banca da Forbes. E ela é uma banca que gosta de gramática, sim, e gosta muito de gramática. E a gente vai perceber isso ao realizar essa prova de resolução de questões, né, essa aula de resolução de questões. Então, a primeira pergunta diz o seguinte, né, do texto. A gente sempre espera que tenha alguma questão de interpretação, né, depois de um texto, mas aqui não. Aqui a banca foi diretamente para questões gramaticais. Então vamos ver o item 1 da primeira questão. As palavras vencedores e descobertas desempenham a função de núcleo do sujeito de suas respectivas orações. Vamos voltar para cá. Eu sublinhei as palavras por uma questão didática, né? Na prova não estaria. Mas olha só, aqui eu achei confuso porque nós temos, as palavras não estão destacadas, né? Depois tem assim, ó, os vencedores do prêmio, e depois nós temos uma por suas descobertas, e depois nós temos a palavra descobertas, duas vezes a palavra no texto, o que poderia confundir a análise do aluno, né? Até uma questão que deveria ser anulada. Mas vamos olhar aqui as palavras tal, desempenha a função de núcleo do sujeito, de suas respectivas orações. Então essa questão ficou... Mas enfim, vamos pelo aspecto mais evidente, né? O vencedores vai estar aqui e as descobertas são essas aqui. Vamos ver se isso aqui é um núcleo do sujeito. Olha só, os vencedores do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2017, isso daí é o sujeito, né? Então isso aí é o sujeito, ó. São os americanos tal e tal. São, verbo de ligação. E os americanos vai ser o quê? Um VL. Então aqui nós temos um sujeito longo. E a gente sabe que o sujeito, ele tem um núcleo, se for simples, e se for um sujeito composto, nós vamos ter dois núcleos. E os vencedores, sim, os vencedores, a palavra vencedores, ela funciona como o núcleo do sujeito, dessa primeira oração. E agora vamos para a segunda. As descobertas feitas pelo trio explicam como as plantas, então as descobertas feitas pelo trio. Então aqui nós temos que as palavras vencedores e descobertas desempenham sim a função de núcleo do sujeito de suas respectivas orações. Então é um item que deve ser considerado como correto, né? Vamos para o segundo.
A palavra relógio não está sendo usada no seu sentido denotativo. Se ela não está sendo usada no seu sentido denotativo, ela está sendo usada no seu sentido conotativo, ou seja, figurativo, metafórico, associativo. E realmente, o sentido aqui é conotativo, é um sentido figurativo. Agora vamos olhar, a rotação da Terra a qual se refere o texto é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. É óbvio, né? Então, as três assertivas estão corretas. Muito cuidado com questões relacionadas com conotação e denotação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fiz um material para comparar bem as diferenças entre o sentido denotativo, que é o sentido real, objetivo, concreto, né, de uma palavra, em relação ao seu sentido metafórico, subjetivo, figurativo, né? Como a gente sempre diz, sentido figurativo, sentido metafórico. Então vamos imaginar uma situação em que temos um repórter em Londres e um outro num estúdio. E eles estão se comunicando e a matéria está no ar, né? Vamos ver como é que seria esse diálogo. Como está a temperatura aí em Londres depois dessa onda de atentados? A pessoa, né, que está dentro do estúdio fez uma pergunta para a pessoa que está na rua lá em Londres. Aí a gente pensa o seguinte, temperatura e onda, essas palavras, elas estão sendo usadas no sentido real, objetivo, concreto, literal, ou elas estão sendo usadas no sentido metafórico, subjetivo, né, contextual, como a gente pode dizer? Vamos olhar? Então a gente pega a palavra temperatura. Se a temperatura está relacionada com o nível de calor que existe no ambiente, esse sentido é o quê? É denotativo, lembra do dedo, concreto, real, objetivo, né? Mas acontece que o repórter, ele estava querendo fazer menção à situação ou estado moral, né? Como é que está a temperatura, ou seja, como é que está o ânimo, como é que está a situação, né, aí em Londres, depois dessa onda. Bom, onda, a gente tem os dois sentidos, né? Onda, aquela elevação do mar, né? A onda, que é no sentido que denotativo, mas a onda que nós estamos analisando aqui, ela tem um valor diferente, ela tem um valor metafórico, então nós usamos o quê? Uma figura de linguagem. Na realidade, a onda não é uma porção de água do mar ou do rio. A onda é uma grande agitação, é um ímpeto, né? É um tormento, é alguma coisa que está acontecendo sucessivamente. Inclusive, isso aqui eu peguei da internet, da televisão, estava assistindo televisão, e aí foi naquele período em que houve um atentado em Londres, né, e tal, e aí houve essa cobertura jornalística. Então, pessoal, resumindo, denotação, lembra do dedo, sentido objetivo, real, igual para todo mundo, e a conotação é o sentido subjetivo, cada um vai imaginar alguma coisa um pouco diferente, porque quando eu uso a conotação, o campo semântico se abre para várias interpretações, né? O sentido então ele fica subjetivo, cada um tem uma percepção, é claro, dentro de um campo semântico que deve conduzir para uma interpretação parecida, né? Mas quando eu uso a conotação, a linguagem fica mais rica, mais expressiva, mais metafórica e mais figurativa. Legal? Então, o primeiro ali é o denotativo, o segundo, conotativo. A onda, no sentido de porção de água, denotativo, e grande agitação e comoção é o sentido conotativo. Legal, pessoal? Seguindo. Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e ao modo verbal retirados do texto, né? Então vamos lá. Eles pegaram as frases do texto, mas nem precisa fazer comparação ao texto, não precisamos voltar ao texto, porque a gente pensa o seguinte, Nobel de Medicina vai, eu vou, tu vais, ele vai. Este verbo está flexionado no presente do modo indicativo, né? Eu vou, tu vais, ele vai. E aí, a banca quer saber qual é o verbo que está... faz uma análise de vários verbos retirados e coloca a sua classificação. Por exemplo, controlam. A palavra controlam, presente do subjuntivo, não, presente do indicativo. Eu teria que voltar lá, né? Elas controlam. Regula, nada de imperativo afirmativo, é o presente do indicativo, né? Explicam,
também presente do indicativo. Então, a gente vai ver que são, sim, é o presente do indicativo. Questão bem simples, né? Se vai é presente do indicativo, o são também é presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Então, são está no presente do indicativo. Questão de verbo, é interessante observar, até vou fazer uma pequena revisão com vocês, porque em várias provas que eu analisei, quase todas tinham uma questão de verbo, né? Então, vamos olhar aqui. A gente sabe que o verbo ele pode ter três modos, né? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Ah, quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar um outro modo? Depende da intenção do falante. Então, por exemplo, se eu estou no modo certo, eu estou no modo do indicativo, né? O indicativo é o modo certo. Vamos olhar aqui, o subjuntivo é o modo incerto, hipotético. Então, vamos olhar aqui o verbo estudar, né? A chavezinha eu coloquei aqui o agora. Então, presente, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Isso é o presente, é o agora. Agora eu estudo. Agora vamos para o futuro. Nós temos dois futuros. O futuro do presente e o futuro do pretérito. O que o aluno, o candidato tem que memorizar? As desinências. A desinência é aquela partezinha final do verbo que indica o quê? O número, a pessoa, o tempo, né, e o modo. Então a gente chama de desinência número pessoal, modo temporal. Se eu disser assim, quer ver? Amanhã, futuro do presente. Amanhã eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Se eu pegar urei, o estudarei, eu pegar urei, que é a desinência, eu vou saber que é a primeira pessoa do singular, do presente, né? Só que do futuro do presente do modo indicativo. Então, a desinência já indica toda a flexão possível. Agora vamos comparar com o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, a chavezinha que eu coloco lá em cima, ela faz correlação com o imperfeito do subjuntivo. Então, olha só. Se eu tivesse interesse, se eu tivesse presente, quer dizer, é o pretérito imperfeito, né, do subjuntivo, vai fazer correlação, então, agora com o futuro do pretérito. Se eu tivesse interesse, eu estudaria holandês. Então, ficaria, eu estudaria, tu estudarias e ele estudaria holandês. Se eu tivesse interesse. Então, esse é o futuro do pretérito. Temos que memorizar isso. Agora, vamos para o passado. No modo indicativo, nós temos três passados, no tempo simples. Nós temos o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito, em regra, ele descreve fatos concluídos no passado. Tem algumas outras opções também, mas em regra é isso. Então, olha só. Ontem, o que eu fiz? Eu estudei, tu estudaste e ele estudou. Fato concluído no passado, tu estudaste, tu estudaste. Pessoal aqui na região de Santa Catarina, do litoral, fala tu estudaste, com dois S's. Nós temos que corrigir isso, tu estudaste. E cuidado, vós estudastes, vós estudaste. E o pretérito imperfeito é aquela ação que aconteceu, mas ela continuou no passado, ou ela foi interrompida no passado. Quer ver uma coisa, chavezinha, naquela época. Naquela época eu estudava, tu estudavas e ele estudava. Era uma ação continuada no passado, né? Agora nós temos o pretérito mais que perfeito, que a gente chama também o passado do passado. Duas coisas aconteceram no passado, só que uma aconteceu antes da outra. Então a gente chama isso o pretérito mais que perfeito. Como é que seria? Eu tinha estudado, mas eu tinha estudado é o tempo composto. Nós usamos no dia a dia o tempo composto. Mas aqui a banca pode questionar o tempo simples. Eu estudara, tu estudaras e ele estudara. O que quer dizer eu estudara? Eu tinha estudado, tu tinhas estudado e ele tinha estudado. Por exemplo, uma situação aqui. Quando eu cheguei a esta sala para gravar esta aula, quando eu cheguei, o cinegrafista já ligara o equipamento. Já ligara, ele já tinha ligado o equipamento. Pretérito mais que perfeito, né? Agora, o que aconteceu primeiro? Primeiro ele ligou o equipamento, depois eu cheguei à sala, à energia. Perceberam? Então, eu posso dizer, eu chegara, né?
Ou eu tinha chegado. Se fosse no caso, não, ligara, desculpa, foi ligara, né? O equipamento já tinha sido ligado, né? Ou então o cinegrafista já ligara, né? Ou ele tinha ligado, tanto faz. Pode ser o simples como pode ser o composto. Agora vamos para o subjuntivo. O subjuntivo é reconhecido como um modo da incerteza, da dúvida, da hipótese. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com o subjuntivo. No tempo simples, nós temos no simples, né, nós temos três possibilidades. Nós temos três tempos. Nós temos o presente, um futuro e um pretérito imperfeito. Qual é a chavezinha que eu vou usar? Para o presente, eu coloco a chavezinha. É preciso o quê? Como é que ficaria então? É preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, a vogal temática não vai mudar, que vós estudeis e que eles estudem. Vamos para o futuro? Vamos para o futuro. Quando? Ó, a chavezinha é quando. Quando eu estudar, quando tu estudares e quando ele estudar. E agora vamos para o pretérito imperfeito também de subjuntivo. Se, coloca uma possibilidade, ó. É como se fosse um arrependimento, né, ó. Se eu estudasse, se tu estudasse, se ele estudasse. Se eu estudasse apropriadamente, eu teria passado no concurso. Ó, então, o pretérito imperfeito, ele faz correlação, o pretérito imperfeito do subjuntivo, aqui no caso, ele faz correlação com o futuro do pretérito. Agora, se eu estudar bastante, eu passarei no concurso, né? Se eu estudar, ó, e no caso, o futuro do subjuntivo, ele vai fazer correlação com o presente, o futuro do presente. Então, nós temos que cuidar também com essas correlações verbais. Vamos ver aqui como é que temos uma outra questão da FURB, nesse sentido, explorando esse conteúdo. Não é nessa mesma prova, eu peguei de outra para combinar o conteúdo, né? Então, vamos lá. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Associe o verbo de cada oração aos seus respectivos tempos, tempo e modo, né? Tempo e modo. Então, vamos lá. Como ele adoraria, ó, adoraria. Adoraria a gente já sabe que é o quê? Futuro do pretérito do indicativo. Ó, adorar. Amanhã eu adorarei. Se eu tivesse vontade, eu adoraria. Então, futuro do presente, futuro do pretérito. Há vários dias. Há vários dias. Há, o que é? É o presente do indicativo. Ó. Eu hei, tu has, ele há. O verbo haver, ele pode ser pessoal, mas também pode ser impessoal. Então, o há está na terceira pessoa do modo do indicativo, né? Ó, repetindo o verbo haver. Eu hei, com H, né? Tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis e eles hão. Vocês hão de passar no concurso, porque daí o sujeito é vocês. Não é um verbo impessoal, não. Aqui ele é pessoal, né? Mas se eu disser assim, há 20 alunos nessa sala, aí nós não temos sujeito, porque o haver aí, o haver ele é impessoal, ele significa existir e ele, portanto, não tem sujeito. Vamos lá. Depois, já batera antes, ó, já batera. Batera é o pretérito mais que perfeito. É igual a quê? Já tinha batido. Batera é a mesma coisa que já tinha batido. Batera, né? Eu batera, tu bateras, ele batera. Eu tinha batido, tu tinhas batido, ele tinha batido. Pretérito mais que perfeito, também do modo indicativo. Quando eu tiver, opa, ó, quando eu tiver. Futuro, mas é o futuro do indicativo ou o futuro do subjuntivo? Futuro do subjuntivo, então tá lá, ó, futuro do subjuntivo, quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, né, e tudo mais. E a última, escreverei um trabalho. Escreverei, é o futuro do presente, né? Amanhã eu escreverei, tu escreverás e ele escreverá. Pessoal, existe uma probabilidade muito grande de cair esse conteúdo na prova, então a minha sugestão, sempre olhe bem aquelas tabelinhas das desinências, memoriza o tempo, o modo e a flexão para acabar não errando esse tipo de questão. Ó, indicativo mostra certeza, trabalha com fatos, né? O subjuntivo trabalha com incerteza, com hipótese, hipotético, né? Com possibilidade. E o imperativo que a gente não mencionou aqui, para não ficar também muito longa a explicação, são aqueles verbos que orientam, proíbem, fazem um pedido. Exemplo, Pedro, estude mais, por favor, eu estou pedindo para ele estudar.
Ou eu posso ter também um imperativo negativo. Pedro, não estude muito. Então, esse modo é o modo imperativo. Temos o afirmativo e temos o negativo. Temos os dois, né? O afirmativo e o negativo. Mais uma atividadezinha aqui para a gente fortalecer esse conteúdo. Relacionamento de colunas. Eu que montei isso aqui para a gente, né? Se eu disser assim, ó, Ana leu o livro ontem. Ele está aqui. Aqui é só a linha... eu botei só do indicativo, né? Não usei o subjuntivo, só indicativo. Então, está no presente, no futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito ou pretérito mais que perfeito. Se ela leu o livro, eu li, tu leste, ele leu, pretérito perfeito, né? Opa, desculpa, eu comecei aqui com presente, né? Vamos começar da primeira coluna. Então, presente, Ana lê regularmente. Eu leio, tu lês, ele lê. Presente do indicativo. Futuro do presente, né? Ana, amanhã, Ana lerá. Ela lerá o livro. Eu lerei, tu lerás e ele ou ela lerá. Futuro do presente. Futuro do pretérito é leria. Onde é que está o leria? Ah, Ana leria o livro se tivesse interesse, ó. Se tivesse interesse, ele faz correlação, o tivesse, que é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Ela leria, futuro do pretérito. Pretérito perfeito, ela leu, né? Eu li, tu leste e ela leu. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito é aquela ação continuada, ó. Ana lia o livro todas as manhãs, era uma ação habitual. Ela lia o livro. Eu lia, tu lias, ele lia. Pretérito imperfeito. E o pretérito mais que perfeito, Ana já lera o livro quando Pedro chegou. Ou seja, ela já tinha lido o livro, ela já lera o livro quando Pedro chegou. Ó, Pedro chegou, já é uma ação concluída, mas ela já tinha lido. Então, ela já lera o livro, pretérito mais que perfeito. Legal, pessoal? Bastante simples, né? E agora, o subjuntivo, pegando o presente, o futuro e o pretérito imperfeito, é bem simples, ó. É necessário que Ana leia o livro. É necessário que eu leia, que tu leias, que ele leia. Então, é o presente do subjuntivo. Por que é subjuntivo? Porque eu não sei, é uma intenção, né? É preciso que ela faça isso. É preciso que vocês passem nesse concurso. É uma possibilidade. Futuro. Quando Ana ler o livro, conhecerá os fatos narrados. Quando ela ler, eu não sei se ela vai ler, mas é uma ação futura, né? Mas ela é subjuntivo, porque é uma hipótese. Ó, quando ela ler o livro, ela conhecerá os fatos narrados. Então, conhecerá, futuro do presente. Então, o que a gente pode? O futuro do subjuntivo faz correlação com o futuro do indicativo, o futuro do presente, né? Agora, o pretérito imperfeito, do subjuntivo também. Se Ana lesse o livro, conheceria os fatos narrados. Ó, se ela lesse, com 2 S's, e vai ser o quê? O pretérito imperfeito do subjuntivo. Pessoal, trate esse conteúdo com muito carinho, que existe uma probabilidade grande de cair esse conteúdo na prova. Vamos avançando? Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à justificativa para a acentuação das palavras retiradas do texto. A banca FURB também, ela gosta muito de acentuação gráfica. Até eu vou fazer umas explicaçõezinhas aqui para a gente, né, exercitar as regrinhas, as 7 regrinhas da acentuação gráfica. Então, as palavras que foram retiradas do texto, né, daquele texto ali. Então, sincronizá-las é uma oxítona terminada em A. Prêmio é uma oxítona terminada. Então, a gente já vai descartando assim, quer ver? Prêmio é uma oxítona? Não. Oxítonas são as palavras cujo acento tônico fazem parte da última sílaba. Então, se fosse premiou, seria oxítona, mas é prêmio, é uma paroxítona. Espécie é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ó, espécie. Relógio, a mesma coisa, é uma paroxítona terminada em ditongo, né? E biológico segue a mesma, biológico, é uma proparoxítona. E a regra número 1, todas as proparoxítonas são acentuadas, ó. Médico, pássaro, biológico. Todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Então, é claro que a banca,
ela pegou a regrinha das oxítonas, ó, sincronizá-las, ó, sincronizá-las, sincronizá-las. Mas olha o que ela fez. Aqui nós temos a regra que justifica esse acento, realmente a regra das oxítonas. Nós temos que esquecer o pronome e oblíquo átono, o POA, né, pronome oblíquo átono, agora, nesse momento, depois a gente já retoma, ó. Então, o que sobrou aqui? Sincronizar. Então, realmente, sincronizar. É uma oxítona e ela termina em A. Então, as oxítonas, para serem acentuadas, elas devem terminar em A, E, O, em e ens. Tem essas regrinhas. Também pode ser plural, tá? Pode ser plural. Por exemplo, ó, sofá. Sofá, oxítona terminada em A, mas também pode ser sofás, não tem problema nenhum. Pode ser os sofás, né? Você, vocês, daí oxítona terminada em E. Avô, avó, oxítona terminada em O. E em ninguém, por exemplo, ó, ninguém, né? Ninguém. Por que ninguém tem acento? É uma oxítona terminada em. Essa é a regrinha da oxítona. Só que a banca aqui, ela complicou, porque ela botou seguida de um pronome oblíquo átono, que é o POA. É possível sim, né? Por exemplo, fazer o exercício, ó. Fazer o exercício, né? O exercício. Se eu substituir o exercício por um pronome, e vai ser oblíquo átono, como é que fica, ó? Fazê-lo. Então, aqui vai ser uma oxítona terminada em E, seguida de um pronome oblíquo átono. Fazê-lo. Por isso que fazê-lo tem acento, né? Então, a única possibilidade é essa, né? É sincronizá-las. É uma oxítona terminada em A, seguida, só que a banca omitiu, né? Seguida de um pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono. Aqui eu coloquei as regrinhas todas, né? Eu separei para uma questão didática em 2 grupos. Vamos só lembrar algumas regrinhas e quais as que caem mais, né? Para a gente poder ter mais certeza na hora da prova. Ó, se eu disser assim, todas as palavras proparoxítonas, sim, já expliquei aqui para vocês. E as paroxítonas, todas não, termina com rouxinol, tá? Então eu coloquei ali, ó, R, O, U, X, né? Nó, mais ou menos assim. Então, paroxítona terminada em R, ó, repórter. Tá aí, ó, terminou em R, né? Aí esse O aqui é como se fosse um ditongo, né, ó. Então, série, paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em X, látex, por exemplo, né? Paroxítona terminada em I, táxi. Paroxítona terminada em N, hífen. Paroxítona, o O não tem, tá? E paroxítona terminada em L, por exemplo, ó, fácil. Paroxítona terminada em L. E tem outras também, terminada em PS, terminada em uns, né? Enfim, tem outras, mas essas palavras aqui são, por exemplo, bíceps, tríceps, né? Paroxítona terminada em tudo isso. As oxítonas, eu já falei para vocês, tem que ser terminadas em A, E, O, em ENS. E aí o que confunde muito, as bancas também colocam, os monossílabos tônicos, só que a banca confunde às vezes. A regra das oxítonas, não, as regras não são as mesmas que as monossílabos tônicos, ó. Parecido, mas o monossílabo tônico terminado em A, E, O, né? A, E, O. A, E, O, monossílabo tônico, né? Ó. Ou então... Por exemplo, já. Por que já tem acento? É o monossílabo tônico formado por A. O monossílabo tônico formado com E. Ele é. Eu sou, tu és, ele é. É um monossílabo tônico, né? Ou, por exemplo, vou. Monossílabo tônico terminado com O. Não tem em e não tem ens, porque daí é que vai diferenciar. Então, cuidado, pessoal. Monossílabo que são palavras que só tem uma sílaba. Então, se eu tenho uma palavra com 2 sílabas ou 3, nunca que elas vão ser classificadas como monossílabo, né? E uma palavra que só tem uma sílaba, ela não pode ser oxítona. Ela vai ser o quê? Ela vai ser monossílabo tônico. Já o grupo 2, a regrinha dos hiatos, né? O I e o U, por exemplo. Por que saúde tem acento? Ó, saúde. Por quê?
É a regra dos hiatos I e U. Regra dos hiatos I e U. Eles devem ser tônicos, formarem sílabas sozinhos. Pode ver que eles estão formando sílabas sozinhos. Não pode ter NH depois, como bainha, tainha, não vai ter acento. Não pode ter ditongo antes, como por exemplo, bocaiúva não tem mais acento, porque ó, bocaiúva. O é tônico, forma sílaba sozinho, não tem NH depois, mas tem um ditongo antes. E não pode repetir vogal, ó. Por que xiita não tem acento, ó? Xiita. Justamente porque repetiu a vogal, ó. Xiita. É tônico, forma sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes, mas olha o que aconteceu, ó. Repetiu vogal, daí não tem acento, né? Xiita, juúba, essas palavras não têm acento. E os ditongos abertos que a gente teve uma diferença agora, né? Nós tivemos uma modificação no último acordo. Os ditongos abertos, oi, el e ei, antes da reforma, independentemente de ser oxítono, paroxítono, proporoxítono, todos eles tinham acento. Agora os paroxítonos não tem mais, então o aluno tem que fixar. E a gente já vai ver uma questão que vai abordar isso. Por exemplo, a palavra herói, ó, é uma oxítona terminada, é uma oxítona, né? Mas não é por isso, não é por isso que ela é acentuada. Herói é acentuado por quê? Porque formou um ditongo aberto, oi. Pode ser oi, el ou ei. Mas ela recebe acento por ser oxítona. Porque nós temos uma palavra derivada dessa, ó, heróico, em que nós temos também o ditongo aberto, ó, heróico. Só que aqui o que aconteceu? Ela é paroxítona, então as paroxítonas não têm, quando formadas com ditongo aberto, elas não têm mais acento, né? E depois, por último, o acento diferencial. Aí ficaram só esses aqui. O por verbo com por preposição, o pode pretérito com pode presente, por exemplo, o aluno pode estudar, presente, sem acento. Ontem o aluno pôde estudar, pretérito perfeito com acento circunflexo, né? E os verbos ter e vir. Ele tem singular, sem acento, e eles têm plural com acento circunflexo. Legal, pessoal? Vamos seguindo que a gente tem muita questão ainda pela frente. Agora a banca colocou um segundo texto, né? Na prova. Medo, raiva e patriotismo nas ruas da Espanha. Entre ansiosos e irritados, milhares de espanhóis saíram às ruas neste sábado, vestidos de branco e enrolados na bandeira nacional, para mostrar sua rejeição a uma independência unilateral da Catalunha. Percebam, ó, espanhóis. Por que espanhóis tem acento, ó? Ditongo aberto, oi, ó. Só que nas palavras oxítonas, daí vai ter, ó, espanhóis, né? Com manifestações em Madrid, Barcelona e outras cidades, deixaram à mostra a ansiedade de anos de desconfiança entre a região do Nordeste da Espanha e o restante do país. Ó, país. Por que país tem acento, ó? Regra do I e do U, ó. País. Ele é tônico, forma sílaba sozinho ou com S. Com S pode, né? Não tem NH depois, não tem ditongo antes e não repetiu vogal. Por isso que país tem acento. Agora, paz não tem acento, né? Paz. Porque daí é um ditongo, ó. Paz. Não é hiato. Aqui, país é um hiato, ó. País. E aqui é um ditongo. Ditongo não se separa, né? O que é um ditongo mesmo? A é vogal e o I é uma semivogal. Então, vogal para semivogal, o que aconteceu? Ditongo decrescente, porque a seta foi para baixo, do forte para o fraco, decresceu, né? Agitando bandeiras brancas e vestindo roupas da mesma cor, milhares de pessoas pediram ao chefe de governo espanhol, Mariano, né, e ao presidente catalão Carles, que dialoguem e ponham fim ao conflito. Outros manifestantes, agitando bandeiras da Espanha, vociferaram patriotismo, né? Disponível em Clique RBS. Então, portanto, é um texto jornalístico, né, disponível na mídia digital da época, né, RBS da Rede Brasil Sul, aqui de Santa Catarina. Legal? Vamos lá então.
Assinale a alternativa cuja sentença, retirada do texto, apresenta a ideia de finalidade. Olha só, finalidade. Aí eles colocaram os vários segmentos aqui do texto. Para o aluno não perder muito tempo, eu já coloquei aqui, ó, a parte em que está a finalidade, ó. Milhares de espanhóis saíram às ruas neste sábado, papapau, para mostrar sua rejeição à independência unilateral. Para que eles saíram às ruas? Qual foi a finalidade? Então, para que, a fim de que, indica o quê? Uma finalidade. Então, quando a gente tem isso, nós estamos diante de uma oração subordinada adverbial final. Aqui eu mostrei para vocês aqui, ó. Coloquei o esqueminha das orações subordinadas. As substantivas, elas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. As adjetivas têm duas. Ou ela pode ser restritiva ou ela pode ser explicativa. O que a questão abordou é o conteúdo das conjunções adverbiais, né? E são 9 possibilidades, são 9 circunstâncias. Circunstâncias de causa, aí o aluno tem que memorizar. Causa, porque, já que. Concessiva, embora, ainda que. Temos que memorizar esse conteúdo, isso aí cai muito em prova. Condicional, ó, se, caso, tem questões aqui envolvendo se. Comparativa, como. Conformativa, conforme, segundo, de acordo com, né? Consecutiva, tanto que. Temporal, aí vai ter ideia de tempo, quando, desde, né? Temporal. E aqui está a nossa final, ó, final, para que, a fim de que. E proporcional, à medida que, à proporção que. Eu coloquei um esqueminha para a gente não esquecer mais. São 9 circunstâncias adverbiais. Então, todas elas vão ser o quê? Orações subordinadas, adverbiais. Aí tem adverbial final, adverbial concessiva, adverbial condicional. Depende da sua classificação, né? Do que ela quer expressar. Exemplo. O secretário lavrou a ata com brevidade para que os presentes pudessem assiná-la. Ó. Para que, está mostrando a finalidade. Mas posso substituir por a fim de que também. Concessiva. Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda pessoa gramatical, levam a concordância para a terceira pessoa. Ó. Embora, ainda que, eu estou fazendo uma concessão. Condicional, se caso. Se a ata for lavrada a tempo, os presentes poderão assiná-la. Ah, quando é que eu sei que o se é uma condição condicional? Substitua por caso. Então, ó, caso a ata seja lavrada a tempo, os presentes poderão assiná-la. É uma dica bacana, né? Porque o se, ele pode ser, em regra, né, a palavra se, ela pode ser mais ou menos, ela pode ter 10 funções, né, morfossintáticas, se. Então, ela pode ser conjunção condicional, pode ser pronome reflexivo, pode ser o pronome oblíquo-átono, pode ser uma série de possibilidades, o se, né? Temporal. O secretário lavrou a ata quando, ideia de tempo, o diretor encerrou a sessão. Causal. A proposta foi aprovada porque o supervisor argumentou muito sobre o tema. Então, aí nós temos uma relação de causa e consequência. Agora, posso substituir o porquê por já que? Posso substituir. Consecutiva. O supervisor argumentou tanto sobre o tema que a proposta foi aprovada. Então, aí eu posso fazer uma comparação entre uma causal e uma consecutiva. Proporcional. À medida que, a proporção que, ó, à medida que os processos são protocolados, o setor os encaminha para as respectivas autoridades. À medida que, a proporção que, quanto mais. Conformativa. Conforme, né? Conforme, segundo. O supervisor elaborou o relatório conforme instruía a diretoria do órgão. Segundo instruíam, de acordo com, né, as instruções. E comparativa. O Ministério da Saúde dispõe de mais verbas do que os outros ministérios do governo. Então, ó, mais do que, estou fazendo uma comparação. Pessoal, então é sempre bom olhar essa relação para não errar, né? Questões do tipo de conectores e os seus valores semânticos. O que eles expressam? Qual é a ideia contida nessa articulação
que os conectores vão propor. Sobre o texto, analise as afirmativas que seguem e identifique as corretas. Ansiosos e irritados referem-se aos espanhóis participantes das manifestações. Sim, eles estavam, o texto já começa assim, né? Eles já estavam ansiosos e irritados, são os manifestantes, sim. As manifestações descritas no texto aconteceram somente na Catalunha. Gente, as questões de interpretação são muito fáceis. Isso nem é interpretação, isso aí é compreensão literal do texto. Olha só como é que está no texto. Com manifestações em Madrid, Barcelona e outras cidades, então não é só na Catalunha. Tem também em Madrid, tem em outras regiões da Espanha, né? Ao chefe do governo espanhol e ao presidente catalão, milhares de pessoas pediram que dialoguem e ponham fim ao conflito. Sim, a gente vai perceber que realmente a proposta era essa, da manifestação. Então a gente tem como afirmativas corretas a uma e a terceira. A banca gosta muito de verdadeiro e falso, ela gosta muito desse tipo de questão. Temos que nos acostumar com isso. Propositadamente foram retirados os acentos indicativos da crase no texto. Todas as provas que eu analisei, todas elas tinham questões relacionadas ao sinal indicativo de crase, né? Ao sinal da crase. Então vamos ver aqui. Ele está querendo dizer o seguinte, observe as frases a seguir. Foram retirados os acentos, e aí foram retirados os acentos. Assinale a alternativa correta que contém as frases que deveriam utilizar a crase. Então vamos ver aqui. Milhares de espanhóis saíram às ruas. Tem crase ou não tem crase? Às ruas. Eles saíram a algum lugar, para algum lugar. Eles saíram às ruas. Então a primeira está correta, né? Para mostrar sua rejeição, há uma independência unilateral da Catalunha. Então, cuidado pessoal, a crase nunca pode existir em algumas circunstâncias que eu já vou retomar a seguir numa tabelinha. A crase nunca pode ocorrer, o sinal indicativo de crase nunca pode ocorrer antes de um artigo, dos artigos, seja ele, no caso aqui, um artigo indefinido, né? E o artigo masculino, mas o feminino sim. Então, olha só, para mostrar sua rejeição a quem, né? A algo, mas esse algo, ele tem a palavra uma, que é um artigo indefinido, então não é possível, aqui não podemos ter o sinal indicativo de crase. Esse a vai ser o quê? Vai ser apenas uma preposição, porque eu não posso ter preposição mais artigo e mais artigo, não dá, né? E terceiro, deixaram a mostra, né? Então é uma locução, amostra, a locução adverbial. Então a amostra também tem. Então o que vai estar certo é apenas a 1 e a 3, né? Deixaram a amostra, que vai ser uma locução adverbial. Vamos fazer uma pequena revisão aqui no que pode ser o a. Ele pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser o por, né, o pronome oblíquo átono, pode ser o pronome demonstrativo e pode ser o verbo haver, mas daí vai mudar a grafia, vai ficar com H, né? Então vamos olhar o artigo. A praia é grande, esse a vai ser artigo. Pedro viu a praia, esses as vão ser artigos, né? Agora só preposição. Ana compra a prazo. Prazo é uma palavra masculina. A prazo é uma locução adverbial, né? De modo, como é que ela compra? A prazo. Só que prazo é masculino, então esse a é apenas uma preposição. Pronome oblíquo átono. Pedro encontrou Ana. Pedro a encontrou. Esse a, ele é o quê? É um pronome oblíquo átono que faz referência a Ana. Vai fazer referência a ela. Pode ser um pronome demonstrativo. Pedro quer a que está na mesa, aquela que está na mesa. Ou pode ser também o verbo haver, daí vai ter um sentido de tempo decorrido. Ó. Pedro se formou há 20 anos, ou seja, faz 20 anos que Pedro se formou. Essa é a tabelinha que o aluno não pode esquecer no dia da prova. Ó. Antes de palavras masculinas, comprou roupas a prazo. Prazo é masculino, não pode. Antes de verbos, preços a partir de, partir é verbo, não pode. Um caso que tem que as pessoas erram muito, quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Refere-se a consultas públicas. A está no singular, vai ser apenas preposição,
E consultas está no plural, então não posso ter sinal indicativo de crase. Expressões repetidas, ficou cara a cara, né? Frente a frente, não. Palavras repetidas não podemos ter. Antes de pronomes retos, dirigiu-se a ele, a ela. Pode ser também os pronomes oblíquos, tônicos, a mim, a ti. Não temos possibilidade de termos a crase nessa circunstância. Antes de pronomes indefinidos, ela não se dirigiu a ninguém, a alguém, a todos. Não pode, né? Antes de pronomes de tratamento, Pedro dirigiu-se à sua excelência. Os pronomes de tratamento só tem que tomar um cuidadinho. Tem 4 que podem, senhora, senhorita, dona e madame. Esses aceitam. Mas todos os demais, nenhum deles vai aceitar, né? Então, a sua excelência não tem. E antes de pronome demonstrativo, este e esse. O aquele, aquela e aquilo aceitam o sinal indicativo de crase. Cuidado, é só o este e o esse. Então, refere-se a este concurso. A preposição, este vai ser, então, um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Vamos ver como é que a banca costuma cobrar esse conteúdo? Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho. Defenderam que o ensino religioso deve se limitar à história das religiões e a doutrinas ligadas a elas, né? Do texto, isso aqui é o título do texto. O STF, né, professor de religião, pode pregar crença em escola pública. E aí, pessoal, vamos olhar ali? Vamos olhar se tem ou não tem crase. Então, quando alguma coisa se limitar, ela se limita a alguma coisa. Então, é uma preposição a regida pelo verbo limitar. Então, se a palavra for feminina e admitir artigo, crase terá. Então, o ensino religioso deve se limitar à história das religiões. Se fosse, por exemplo, relato, deve se limitar ao relato das... Então, se o a se transformar em ao, crase terá, né? Então, deve se limitar à história das religiões e às deve se limitar, quem está regendo ainda é o verbo limitar. Então, se limitar, limitar-se. Limitar-se a quê? Às doutrinas. Então, as doutrinas vai ter crase também, né? Poderíamos colocar doutrinas no masculino, a gente vai perceber que o as vai virar aos, né? Aos. Então, aos procedimentos, né? As rotinas, aos procedimentos. Então, as rotinas ligadas a elas. Cuidado. Ligado também vai reger a preposição a, né? As rotinas estão ligadas a elas. Só que nós temos uma palavra proibida, porque o pronome pessoal, do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e também os pronomes oblíquos tônicos, eles não vão aceitar o sinal indicativo de crase. Eles não aceitam o artigo para poder gerar a crase. Então, esse a elas ali, ligadas a quê? A elas. Esse a não tem o sinal indicativo de crase. Portanto, nós temos o quê? Alternativa C, a, as e a. Legal, pessoal? Mais uma. Estão percebendo que a FURB costuma colocar questões de crase nesse formato. Deixa o espaço em branco, o aluno vai ter que colocar ali. Aqui foi um pouquinho mais longo, né? Por excelência, o ser humano está apto a expressar. Quem está apto é um adjetivo, né? Quem está apto a alguma coisa. É uma regência nominal, porque é um nome que está regendo o seu complemento nominal. Então, a expressar. Só que cuidado, pessoal, nós temos que considerar também a palavra que vem na frente. A palavra que vem depois, ela tem que ser feminina e admitir artigo para que ocorra a crase. Expressar é verbo, então não posso ter crase antes de verbo. Então, esse a vai ser apenas uma preposição regida pelo adjetivo apto. Quem está apto a alguma coisa, a expressar sentimentos. Mas ele... Às vezes, às vezes é uma locução. Às vezes é uma locução. É uma locução adverbial. Às vezes, né? Então, mas ele, às vezes, esquece que a artigo, ela, né? A artigo, ela, a solidariedade é essencial a quê? É essencial a quê? Novamente, um adjetivo essencial que vai pedir o seu complemento nominal, É essencial à
convivência, né? E caminha a passos largos. A passos largos é uma locução adverbial. Só que cuidado, passos é masculino, a está no singular, passos também está no plural, então são dois impedimentos que eu não posso ter. Então caminha a passos largos, é uma locução adverbial, né? A procura de já é uma locução prepositiva, ó. A procura de, procura é feminino, então nós temos o sinal indicativo de crase, né? A procura de satisfações materiais, indiferente às carências do outro. Indiferente, né, às carências. Quando alguma coisa é indiferente a alguma outra coisa. Então a preposição regida pela palavra indiferente vai ser a. Se a palavra seguinte for feminina e admitir artigo, crase terá. Então nós vamos ter a alternativa C, que vai estar correta. Legal, pessoal? Não vamos esquecer. Ó, eu só queria lembrar que um dos fatos geradores de crase, alguns fatos geradores de crase, podem ser a regência verbal, pode ser a regência nominal ou as locuções, né? Locuções, mas o núcleo da locução tem que ser o quê? Feminino. Feminino. O núcleo é feminino. Por exemplo, se eu disser assim, ó, ele viu o experimento, ó, a olho nu. A olho nu. É uma locução. Sim, é adverbial. Sim, é uma locução. Mas, gente, olho é uma palavra masculina. É o olho. É uma palavra masculina. Então, esse a aqui é apenas uma preposição. Então, não posso. Não. Mas eu cheguei, ó, às pressas. Também é adverbial, ó. Às pressas. Aí sim, aqui eu tenho, porque pressa é uma palavra feminina. Então é uma palavra feminina. Então é uma locução, né, adverbial, cujo núcleo é uma palavra feminina. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Cuidado com quem manda, quem é que exige, digamos assim, o sinal indicativo de crase. Pode ser a regência verbal, pode ser a regência nominal ou as locuções que eu já expliquei aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. A palavra combater é um verbo e a palavra combate é um nome. O que é um nome? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo e pode ser um advérbio. No caso aqui vai ser um substantivo, né? Então olha só como é que fica. A medida combateu o quê? O que a medida combateu? Ó? A inflação. Então a inflação vai ser objeto direto, nunca vai poder ter crase no objeto direto, é óbvio, né? Já o objeto indireto sim, mas o direto não. Por quê? Porque não pode ter preposição. Agora se eu colocar assim, ó, o combate, agora é um substantivo, o combate à inflação era uma medida cabível. Então o combate à inflação, a palavra combate, que não tem sentido completo, vai precisar de um complemento. Só que esse complemento ele vem de um nome, então é um complemento nominal, E a gente sabe que os complementos nominais são regidos de preposição, né? Se a preposição for a e a palavra seguinte for feminina e admitir artigo, crase terá. O segundo caso também, olha só. Amar é verbo, amor é um substantivo. Então olha só, é preciso amar quem? Quem que eu vou amar? As pessoas. Então, as pessoas vai ser objeto direto. Não posso. Aquele ali vai ser só artigo, né? Porque aquele se trata de um objeto direto. Já amor é um substantivo, que é abstrato e vai precisar de um complemento nominal, ó. O amor às pessoas deveria ser incondicional. O amor, ele precisa de um complemento e esse complemento vai ser nominal. Só que as pessoas são femininas, aqui no caso, né? Admite artigo, crase terá. Então, o primeiro caso aqui é regência verbal, o segundo caso é regência nominal. Então, não vamos fazer confusões nesse sentido, né? A exemplo de espanhóis, algumas regras de acentuação gráfica não mudaram com o novo acordo ortográfico. Assinale a alternativa correta que contém uma palavra que também não perdeu acento. Ó, a banca comparou a regra antiga com a regra nova. E também a regra dos espanhóis é a regra dos ditongos abertos. Oi, el e ei. Quando é que eles vão ter acento? Quando eles forem oxítonos
né? Ou monossílabos tônicos. Não pode ser mais agora paroxítonos. Então, heróis está certo, né? Heróico não tem mais acento, joia não tem mais acento, por quê? Porque virou paroxítono, ó. Jó, né? Temos ali, ó, joia. Como é que separa essa palavra, ó? Joia, né? Ó, teria, na regra antiga tinha acento, ó, joia, mas agora as paroxítonas não tem mais acento, né? Quando se tratar de um ditongo aberto, né? O, iel, iei. Ó, heróicos não tem mais acento, jiboia não tem mais acento, é o mesmo caso da joia. Ó, paranoia não tem mais acento. Então, a única que conteve o acento foi heróis, como eu já tinha explicado antes, porque ela é oxítona. E as oxítonas não perderam. Por exemplo, o monossílabo tônico também não perdeu, ó. O dente dói. Isso aqui é um monossílabo tônico, tá? Mas por que tem acento? Não é pelo fato de ser monossílabo tônico. A regra, tá? É a regra dos ditongos abertos. Todos não, só o oi, o ei e o el. Esses três, né? Para monossílabo funciona. Tá? Legal? Bom, leia o texto abaixo e resolva as questões. Agora que veio o texto. STF, professor de religião pode pregar crença em escola pública. Em uma votação apertada, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 que professores de ensino religioso promovam as próprias crenças em escolas públicas. O voto de Minerva foi o da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, a favor do modelo confessional, ou seja, aquele ligado a uma religião específica. Votaram no mesmo sentido os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Por outro lado, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio de Mello e Celso de Mello defenderam que o ensino religioso deve se limitar à história das religiões e a doutrinas ligadas a elas. Isso aqui a gente já viu na questão da crase, né? Mas agora a gente vai ver outras questões relacionadas ao texto. Assinale a alternativa que contenha uma palavra que é um exemplo de adjetivo na manchete. Texto jornalístico, manchete. STF, professor de religião pode pregar crença em escola pública. Então, onde é que nós temos um adjetivo aqui, né, gente? Daí é fácil. O adjetivo é uma palavra que vai qualificar, ela vai ser um determinante ligado a um substantivo. Então, se a gente pega a escola, escola é um substantivo, né? Tem alguma palavra ligada à escola? Sim. Ó, a escola pode ser uma escola bonita, uma escola feia, que são adjetivos, né? Uma escola pública. Então, pública é um adjetivo que vai qualificar a escola, né? Vai oferecer uma classificação para essa escola, ela vai ser pública. Poderia ser particular, que seria um outro adjetivo, mas aqui no caso ela é pública, portanto um adjetivo. Assinale a alternativa correta quanto à justificativa do uso das vírgulas no trecho. A favor do modelo confessional, ou seja, aquele ligado a uma religião específica. Então a banca quer saber por que foi usado a vírgula nesse segmento textual. E aí a gente vai olhar as assertivas. Para marcar a intercalação de expressão explicativa ou corretiva, sim, aqui já está a resposta da expressão. Quando é que eu uso a expressão ou seja? Quando eu quero explicar ou, de repente, quando eu posso corrigir alguma coisa. Eu posso estar apresentando um conceito, eu achei que a explicação não foi muito convincente, eu jogo um ou seja e explico eu dou alguma informação extra àquele conceito que eu estou explicando. Então, para marcar a intercalação de expressão explicativa, né? Explicativa ou corretiva. O corretiva, geralmente a gente usa o melhor, né? A aula vai começar às 20h30, vírgula, ou melhor, vírgula, às 20h35. Eu fiz uma correção, eu usei um corretivo, né? Para marcar a intercalação do aposto, não se trata de um aposto. O que poderia ser um aposto? A Maria Luísa, vírgula, aluna do Energia Concursos, vírgula,
passou em primeiro lugar. Então, a aluna do Energia Concursos, ela é um aposto explicativo. Para separar um vocativo, cuidado com os vocativos. Se eu disser assim, Ana, leste o livro? Estou fazendo uma pergunta para ela, né? Ana, leste o livro? Então, o que a vírgula está sendo usada aqui para quê? Justamente para separar o vocativo. Qual é o sujeito dessa oração? Muitos alunos dizem que é Ana. Não, o sujeito concorda com o verbo. Quem é que leste? Tu leste. Tu leste. Eu li, tu leste e ele leu. É o pretérito perfeito do verbo ler. Então o sujeito, aqui o sujeito é oculto, né? Oculto é o sujeito tu. Sujeito oculto tu. Ele também tem outro nome. Ele pode ser elíptico ou desinencial. E o que é Ana? Ana é o vocativo. Vocativo. E o que é o vocativo? O vocativo é uma expressão, uma palavra, não precisa ser o nome de alguém. Pode ser alguma palavra que vai chamar a atenção do meu interlocutor. Então, eu estou falando com ela, né? Eu estou mantendo um contato com ela. Então, Ana é o vocativo, separado com vírgula. O sujeito dessa oração é o tu, porque quem leste és tu. Tu leste, né? Marcar a omissão de uma palavra, daí a gente está falando do zeugma, né? Do zeugma. Só vou explicar para não demorar muito. Meu avô era pernambucano. Meu pai, vírgula, paulista. Esse vírgula marca o zeugma do verbo ser. Meu pai era paulista, no pretérito imperfeito, né? Então isso é o zeugma. Não se trata de zeugma, né? E para antecipar um adjunto adverbial deslocado. Onde é que é o local do adjunto adverbial? Como ele é um termo acessório, é no final da oração. Mas se eu pego aquele termo e antecipo, jogo para o início da oração, o que eu faço? Eu marco essa antecipação com uma vírgula, quer ver? Os alunos caminharam no Parque de Coqueiros. No Parque de Coqueiros, adjunto adverbial de lugar. Eu poderia botar no Parque de Coqueiros, vírgula, os alunos caminharam. Não ficou muito bom exemplo. Mas eu posso antecipar, então, um adjunto adverbial. Não é o caso aqui, né? Revisãozinha de pontuação. Não separar o sujeito do verbo. Não separar o verbo dos seus complementos. O que é um complemento verbal? Objeto direto e objeto indireto. O professor enviou mensagens aos alunos durante o intervalo. Sujeito professor, enviou, é um verbo transitivo direto e indireto. O que ele enviou? Objeto direto. Mensagens. Houve um alvo? Sim. A quem ele enviou as mensagens? Aos alunos. Então, nessas partes que eu estou demonstrando aqui, não pode haver vírgula, tá, pessoal? E durante o intervalo, sim, aí eu posso colocar vírgula por uma questão de estilística, mas não necessariamente. Agora, se eu antecipo o durante o intervalo, que é um adjunto adverbial, agora vai explicar melhor a explicação anterior, se eu antecipo, daí eu coloco na frente, durante o intervalo, vírgula, o professor enviou mensagens ao aluno. Mas de qualquer maneira, está aqui, né? Eu posso botar no meio, é um adjunto adverbial deslocado. Ele pode estar deslocado, mas ele também pode estar antecipado. Então, muito cuidado aqui, eu mostrei alguns casos, não separar o sujeito do seu predicado, não separar o verbo dos seus complementos, objeto direto e objeto indireto, não separamos. Não separamos, por exemplo, o nome dos seus adjuntos adnominais, não separamos os complementos nominais, né? E também não separamos orações subordinadas substantivas, com exceção das apositivas. Diante de cada afirmativa, escreva verdadeiro ou falso, né? O período, acredito até que a maioria da população agradeça, feliz, e volte a acreditar no bem. É composto por subordinação. Olha lá, pessoal, como é que eu vou saber se a composição do período é coordenada ou é subordinada? Se você usar um conector coordenativo, como aditiva, adversativa, explicativa, né, e tudo mais, ela vai ser coordenativa. Se você usar um conector subordinativo,
Aí pode ser o quê? Pode ser uma condição integrante, né? Pode ser, por exemplo, um pronome relativo que vai abrir uma oração adjetiva ou uma oração adverbial, como aquelas que a gente já viu há pouco, né? Então, vai ser... Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos um período misto. Nós temos coordenação e subordinação. Então, ó, acredito que... Em que eu acredito? Eu acredito em algo, né? Então, esse que aqui é subordinado. Só que esse aqui, ó, eu volto a acreditar, ele é coordenado. Então, eu tenho um período misto. Coordenação e subordinação. Falso. A voz passiva é utilizada em o bem não pode, não deve usar as armas do mal. Aqui, pessoal, é a voz ativa, não tem voz passiva. Ó, o bem não pode. O bem não deve usar as armas do mal. Então, as armas do mal não devem ser utilizadas pelo bem. Digamos assim, se a gente quiser botar na voz passiva, seria dessa forma. Mas esse conteúdo está na voz ativa e não na voz passiva. A concordância verbal está correta em ambos os casos. Havia pessoas de natureza perversa e haviam pessoas de natureza perversa. Muito cuidado que aqui é um poço de pegadinhas. O verbo haver e o verbo existir. Como eu falei para vocês, o verbo haver, se ele é impessoal, ele não tem sujeito. E ele se apresenta sempre na terceira pessoa do singular, mas em todos os tempos e os modos, né? Aqui havia pretérito imperfeito, né? Eu havia, tu havias e ele havia, terceira pessoa. Se eu disser assim, havia pessoas, ó, havia pessoas, não vou colocar tudo para não ser muito extenso, né? Havia pessoas, então, haver, aqui nós temos uma oração sem sujeito, tá? Sem sujeito. Por quê? Porque o haver, ele significa existir, tá? Ele significa existir. O verbo haver é um verbo transitivo direto, que vai gerar o quê? Um objeto direto, mas não tem sujeito. Agora, onde é que está... E daí é o seguinte, a banca diz que haviam pessoas, não, havia, é singular, fica sempre na terceira, ó, terceira pessoa do singular. Agora, uma pegadinha frequente, eu vou ampliar, essa questão vai estar errada, tá? Mas eu quero ampliar. Posso substituir o havia por existia? Vamos ver se é possível. Como é que ficaria? Existia pessoas, está certo isso aqui? Ou está errado? Dentro do ponto de vista da norma culta da língua portuguesa, que é a norma que a gente estuda para passar em concurso. Então, existia pessoas, ou existiam pessoas. Se eu usar o existir ele é pessoal. Se ele é pessoal, ele tem sujeito. Alguma coisa existe. Onde é que está o sujeito? Aqui, ó. Pessoas, aqui é o sujeito, ó. Só que é um sujeito posposto, porque ele está depois do verbo. Então, existiam, por isso que existiam pessoas e não existia pessoas. Então, existiam pessoas. E o verbo existir é um verbo intransitivo. O que existe, existe. Alguma coisa existe, pronto, né? Então, cuidado com essa pegadinha aqui. Ó, mais uma questão de acentuação gráfica. É muito comum questões de acentuação gráfica na prova da banca FURB. Acentuam-se graficamente os vocábulos paroxítonos terminados em ditongo crescente, verdadeiro, né? Paroxítono terminado em ditongo pode ser crescente ou decrescente, não interessa. Se a palavra é paroxítono, ela terminou em ditongo, sempre vai ter acento. Seguido ou não de S, sim. O S ali pode ou não pode não ter. Exemplos, vamos ver se o exemplo está certo. Ó. Tragédias. Paroxítono terminado em ditongo, ó. Tragédias. Independência, paroxítono terminado em ditongo crescente. Império, paroxítono terminado em ditongo crescente. Sábio, paroxítono terminado em ditongo. Núcleo, paroxítono terminado em ditongo. Grécia, paroxítono terminado em ditongo. Se a gente olhar pegar um dicionário da língua portuguesa e olhar quais são as palavras que mais têm acento, provavelmente a gente vai cair na regra das paroxítonas terminadas em ditongo, tanto crescente quanto decrescente. Então a última é verdadeira, né? Ó, mais uma questãozinha envolvendo acentuação gráfica. Ali teve um item de voz ativa e voz passiva. Tome bastante cuidado. Ó. Como é que é o processo de transformação de uma voz ativa para voz passiva e vice-versa?
Primeira definição, a voz ativa é a voz em que o sujeito, ele é agente, ele executa a ação expressa pelo verbo. A voz passiva, o sujeito, ele é paciente, ele é alvo da ação expressa pelo verbo. Então aí já define tudo, né? Agente ou paciente. Vamos olhar aqui o primeiro exemplo. O autor consultou o dicionário. O autor é o sujeito. Consultou é um verbo transitivo direto. Por quê? Por que é LVTD? Porque quem consulta, consulta algo ou alguém. Quem que ele consultou ou o que ele consultou? O dicionário. O dicionário vai ser o quê? O objeto direto. Então, olha só como é que fica a transformação. Para a voz passiva, isso aqui é a voz ativa, agora vamos para a passiva. O que era objeto direto da voz ativa vai ser o sujeito paciente da voz passiva. Então, o dicionário foi consultado, locução de voz passiva, né, pelo autor. Pelo autor, o autor que era sujeito na voz ativa vai ser o quê? O agente da passiva na voz passiva. Então, pelo autor. Então, você tem que perceber o cruzamento, ó. Vai haver um cruzamento de funções sintáticas. Repetindo, o objeto direto vai virar sujeito e o sujeito vai virar agente da passiva nesse cruzamento, né, na voz passiva. Agora, o que o aluno tem que observar? O tempo e o modo verbal deve ser o mesmo, tanto para a voz, né, na transformação eu não posso alterar o tempo verbal. Olha só aqui como eu fiz uma tabelinha. O autor consulta o dicionário. Eu consulto, tu consultas, ele consulta, presente indicativo. Se ele consulta, na voz passiva, o verbo ser vai ter que estar também no presente indicativo. Ó, eu sou, tu és, ele é. Então, o dicionário é consultado pelo autor. Agora vamos para o passado, pretérito perfeito. O autor consultou o dicionário. Então, o dicionário foi consultado pelo autor. Perceberam que o verbo ser agora foi para o pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, né? Cuidado que se confunde com o verbo ir, tá? Mas eu, por exemplo, eu fui candidato, eu sou candidato hoje, mas naquela época, né, eu fui, em algum tempo atrás eu fui candidato, pretérito perfeito, né? O autor consultava o dicionário, pretérito imperfeito. Então, o dicionário era consultado pelo autor. O autor consultara o dicionário, ó, pretérito mais que perfeito, consultara. Então, o autor consultara o dicionário fora consultado pelo autor. Fora. Eu fora, tu foras, ele fora. Ou eu tinha sido. Tanto faz, né? O autor consultará o dicionário. Futuro do presente. O dicionário será consultado pelo autor. E o autor consultaria o dicionário seria consultado pelo autor. Legal, pessoal? Então, façam essa inversão sintática e cuidado com o tempo e o modo verbal. Eles devem ser exatamente iguais ao da voz ativa na passagem para a voz passiva. E se for um tempo composto, mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. O que eu vou fazer? Eu vou separar o tempo composto, vou fazer isso aqui, ó, e vou jogar o sido no meio. O que é o sido? É o particípio passado do verbo ser. Vamos olhar aqui no exemplo. O autor tem consultado o dicionário. Aqui é o pretérito perfeito composto, né? Ele tem consultado o dicionário. O que eu faço? O dicionário tem sido consultado. É só jogar o sido no meio. Ó. Agora vamos pegar o pretérito mais que perfeito composto. O autor tinha consultado o dicionário. O dicionário tinha sido, só jogar o sido no meio, né? Agora vamos para o futuro do presente composto. O autor terá consultado o dicionário terá sido consultado. E o pretérito e o futuro do pretérito composto, o dicionário teria sido consultado. É só jogar o sido no meio. Seguindo? Vamos seguindo. Tendo como base o texto, analise as afirmativas abaixo, identifique. Então, no final do período, o bem não pode, não deve usar as armas do mal e está eticamente impedido de fazê-lo. Também é correto usar a próclise, impedindo de o fazer. Sim, verdadeiro. Aqui é uma questão de colocação do pronome oblíquo átono, né? Ele pode estar antes do verbo próclise, no meio do verbo mesóclise e depois do verbo ênclise. Quando eu estou diante de um verbo no infinitivo, eu posso colocar o pronome antes do verbo ou depois de um verbo no infinitivo. Então está correto. Item 2. Um bem que se julga mais bem que o outro bem. Se é um pronome reflexivo.
Um bem que se julga. Sim, aqui é um caso do pronome reflexivo. A ação se volta para o sujeito, ele se julga. Eu me julgo, tu te julgas e ele se julga. O bem julga ele mesmo, né? Então, a si mesmo é um pronome reflexivo. Ambos os acentos graves, indicativos de crase, novamente uma questão de crase, estão corretos em: a capacidade de praticar maldades é tão grande quanto a de se meter nelas. O quanto a está correto, quanto àquela de se meter nelas. Então, aqui existe a possibilidade. Mas vamos observar o segundo exemplo ali, ó. Mas são raras as vezes que o mal satisfaz. Aqui o às vezes, são raras, às vezes, vai ser o quê? Artigo. Porque, artigo, né? Artigo. Porque são elas, são às vezes. Não se trata de uma locução adverbial às vezes. Aqui é às vezes são elas. Então esse as aqui vai ser artigo, então está errado. O a ali vai ser artigo. Não vai se juntar, não existe preposição aqui para formar o fenômeno da crase, né? Então a última está errada. Levando em conta a regência do verbo lembrar, em lembro-me de ter lido há muito um texto de Russell, outra construção com o verbo lembrar está correta na seguinte alternativa. Aqui é uma questão prática de regência do verbo lembrar. O verbo lembrar é o seguinte, quer ver? Eu posso, eu lembro algo, né? Algo, ou eu, aqui sem pronome, eu lembro algo, ou eu me lembro, de algo. Daí tem a preposição de, eu me lembro. Se for pronominal, se o verbo for prenominal, então eu me lembro de. Se não for pronominal, eu lembro algo. Eu lembro algo. Então perceberam a diferença? Só que ele quer diferente. Lá em cima, ele é pronominal. Eu me lembro, ou então lembro-me de ter lido. Então lá em cima é pronominal, por isso que a preposição de. Agora, ele quer uma outra construção que não tenha, lembro ter lido. Eu uso a primeira construção, eu lembro algo, eu lembro ter lido, que vai ser o nosso gabarito. Mas vamos observar por que as outras estão erradas, lembro de ter lido, não. O item B teria que ser, eu me lembro de ter lido, daí estaria certo. Faltou o pronominal, né? Como é que é um verbo pronominal? No caso aqui, é um verbo que se conjuga com seu pronome. Eu me lembro, tu te lembras e ele se lembra. Nós nos lembramos e assim vai indo, né? Lembro-me ter lido, não. A alternativa C, lembro-me de ter lido, faltou a preposição de. Eu lembro, não. A letra D, eu me lembro de ter lido. E a última, eu me lembro de. Então, fizeram todas as trocas, né? Então, muito cuidado com isso. Vou mostrar aqui para vocês. O verbo esquecer também segue a mesma regência. Eu esqueci meus óculos, portanto, né? Ou eu esqueci meus óculos, aí comparando aqui de baixo. Eu me esqueci dos meus óculos. Lá em cima, eu não lembrei o nome, eu não me lembrei do nome. Então, cuidado, para eu colocar a preposição, né, para ele ser transitivo indireto aqui no caso, se a gente está pensando em regência, né, eu me lembro de e eu lembro algo. Eu esqueço algo, eu me esqueço de algo. Então, temos que ter a parte pronominal, né? Eu me esqueci dos, eu não me lembrei do, para a gente não esquecer, né? Isso aqui é uma questãozinha do CESP relacionada, Lembrei que havia uma diferença, a banca perguntou, posso reescrever, lembrei-me de que havia uma diferença? Posso, porque eu coloquei o pronome, daí fica transitivo indireto, Então, lembrei o quê? Que havia uma diferença. Né? Lembrei-me de quê? De que havia uma diferença. Então, se eu coloco o pronome, ele vai ficar transitivo indireto, né? E aí vai reger a preposição de. Eu me lembro de, eu me esqueço de.
Ou eu lembro algo, eu esqueço algo. Daí não pode ter a preposição, né? Entre as alternativas abaixo, escolha o par de orações em que o verbo ter é impessoal e que o verbo ter forma uma locução verbal com sentido de obrigatoriedade, respectivamente. É aquela expressão que a gente usa, eu tenho de estudar, eu preciso estudar, é uma obrigatoriedade, né? E o primeiro, ele significa, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele tem o sentido de existir, né? Então, assim, ó, sim, existe o caso, a primeira parte está certo, mas a segunda não é obrigação. A primeira parte está certo, ó, há gente, quer dizer, existe gente, né? Só que a segunda parte tem que ser obrigação. A única alternativa é essa. Eu não vou ler tudo por uma questão de tempo, mas olha só. Tem gente que acha isso bonito. Há gente, existe gente. Então esse tem aqui, ele significa, ele é impessoal, né? Ele não tem sujeito. Agora, quem se mete numa guerra para lutar, ó, deve sangrar ou matar. Tem que sangrar ou matar. Então aqui é uma obrigatoriedade. Concordância verbal está correta em atenção, compra-se flagrantes da vida real. Atenção, compra-se flagrantes, ó. Aqui esse C é uma partícula passivadora. Essa frase está na voz passiva sintética. Qual é o sujeito dessa oração? Ó? Flagrantes da vida real são comprados. É uma estrutura que vocês devem memorizar, porque isso aqui cai muito na prova. Então teria que ser compram-se flagrantes da vida real. Segundo caso, durante quase 400 anos, viam-se muitas vítimas morrendo no Coliseu do Império Romano. Então, qual é o sujeito aqui também? Aqui vai ser uma partícula passivadora, ó. Qual é o sujeito? Muitas vítimas morrendo no Coliseu do Império Romano eram vistas. Aí eu tenho a voz passiva analítica, mas eu posso ter a voz passiva sintética, usando o quê? O C. Esse C vai ser o quê? Partícula passivadora. Agora, cuidado que a banca jogou com outro C, que não é partícula passivadora. É o quê? É o índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação, ó. Índice de indeterminação do sujeito. Quando é que vai ser o índice de determinação do sujeito? Quando eu estiver diante de um VTI, com VTI, né? Com um VI ou um VL. Ou talvez até com... Não, tá certo. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. E quando é que eu vou ter partícula passivadora? VTD ou VTDI. Aí eu tenho a possibilidade de o C, né? O C, ele pode ser índice de determinação do sujeito ou partícula passivadora. Aqui no caso ele vai ser índice de determinação do sujeito, portanto sujeito indeterminado, porque quem precisa, precisa de. Então é um verbo transitivo indireto. Então precisa ser no singular de mais pessoas sensíveis na sociedade. Singular, tá? Por quê? Porque o caso aqui é o sujeito indeterminado, né? Ele é indeterminado, precisa-se de. Sempre haveriam outros homens. Opa, o que eu falei para vocês? Quando haver significa existir, ele é impessoal e a banca de vocês explora isso em demasia. Então, é 80% de probabilidade termos questões de haver e existir, né? Para saber se ele é pessoal ou impessoal. Então, sempre haveria outros homens indolores, permanentes. Então, aqui ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Haveria outros homens. Agora, se eu tivesse que substituir por existir, aí sim, existir é pessoal. Então, sempre existiam outros homens, aí sim, né? Existiam, mas não é aqui o caso é o haver. Como pode existir? Como pode existir? Não. Como podem existir, porque o existir ele é pessoal, ele vai ter sujeito. Então, como pode existir homens incapazes? Então, qual é o sujeito dessa oração? Homens incapazes podem existir, porque existir é pessoal, ele tem sujeito. E geralmente o sujeito do verbo existir é um sujeito posposto, ele vem depois do verbo, que confunde muito com o aluno iniciante, ele vai achar que aquilo é objeto direto. Não, eu não posso existir alguma coisa, não pode ter objeto direto.
alguma coisa existe, é um verbo, portanto, intransitivo, que existe, existe, né? Olha só aqui, para a gente fechar, porque eu tenho quase certeza que vai ter uma questão abordando essa temática. Há muitos problemas de gestão pública. Há é o verbo haver, significa existir em pessoal, não tem sujeito, mas é um verbo transitivo direto. O que vai ser? Muitos problemas de gestão pública, objeto direto. Agora, posso substituir o haver por existir? Sim, se ele for impessoal, ele pode ser substituído. Ó. Existem muitos problemas de gestão pública. O que existe, existe. E onde é que está o sujeito do existir? Está ali, um sujeito posposto. Então, muitos problemas de gestão pública existem. Muito cuidado com essa. E se eu colocar um tempo composto ou uma locução verbal? Deve haver ou devem haver? A impessoalidade do verbo haver passa para o verbo auxiliar. Então, deve haver muitos problemas. E deve existir ou devem existir? A pessoalidade do verbo existir passa para o auxiliar. Então, devem existir muitos problemas de gestão pública. Pessoal, não é esse tipo de pegadinha. Se aparecer verbo haver e verbo existir, vocês já vão saber que a pegadinha vai estar relacionada com esse conteúdo. Aí temos que analisar bastante, né? Identifique as orações em que o se é uma conjunção subordinativa condicional. É só olhar aquela tabelinha e a gente vai saber, né? O se, ele vai ser condicional se ele puder ser substituído por caso. Caso, né? Caso, que vai ser uma condição. Quer ver? Se estiver chovendo, eu não vou à praia. Caso esteja chovendo, eu não vou à praia. É uma condição, né? Então, vamos lá. Consequentemente, também de um alarme. Consequentemente, também de um alarme, se ela passa mal. Bom, aqui se ela é caso ela passe mal. Então, a primeira já é uma condição, é uma conjunção condicional. Porque se concluiu, não. Concluiu-se aqui não é uma condição, uma conjunção condicional. Também a sociedade precisa de saúde. De alarme se ela não vai bem. Então, caso ela não vai bem, também é uma conjunção condicional. Rir-se do trágico é ser brutal. Rir-se do trágico, né? Então, aqui no caso, esse aqui é um índice de terminação do sujeito, está caindo, se levantando, pronominal, eu me levanto, tu te levantas, né? Então, as duas não são o que a banca quis dizer, né? Conjunção condicional. Conjunção condicional. Só uma tabelinha para a gente fortalecer esse conteúdo. Alugam-se estas casas. Esse se, quem aluga, aluga alguma coisa. É um verbo transitivo direto, é um VTD. Então, esse se vai ser o quê? Partícula passivadora. Então, alugam-se estas casas. Estas casas são alugadas. O aluno tem que fazer a passagem da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. As duas são voz passiva, tá? Não botei na voz ativa. Vive-se bem aqui. Esse se aqui está junto do viver. Quem vive, vive. É um verbo intransitivo. Então, se ele é intransitivo, esse se aqui vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então, portanto, eu tenho um sujeito indeterminado. Era-se bastante feliz, verbo de ligação, sujeito indeterminado. Trata-se de problemas, verbo transitivo indireto também, sujeito indeterminado. Reformam-se imóveis, aí não. Aí vai ser uma partícula passivadora, porque joga isso na voz passiva analítica. Móveis são reformados. Aluga-se esse depósito é alugado. E assim vai indo, né, pessoal? Vamos seguindo, tem mais coisa aqui pela frente. O se, eu percebi que é muito explorado pela banca. O que o se pode ser? Pode ser um substantivo. Vamos aprender a classificar o vocábulo se. Esse não vai cair. Pode ser uma conjunção condicional, causal e integrante. Se chover, não iremos à praia. Caso chova, não iremos à praia. Causal. Se você quer passar na prova, estude 8 horas por dia. Causal. Já que, como. Se você substituir o se por já que e como, ele vai ser causal. Caso você... Como você quer passar na prova, já que você quer passar na prova, estude 8 horas por dia. Ou pode ser uma conjunção integrante. Aí vai dar origem a uma oração subordinada substantiva. Pedro não sabe, o que ele não sabe? Se os alunos chegaram. Então aqui vai ser uma oração
subordinada, substantiva, objetiva direta, porque aquela oração ela vai funcionar como objeto direto. Partícula passivadora, anularam-se duas questões foram anuladas, né? Ou índice de indeterminação do sujeito, precisa-se de auxiliares de produção. Aí, pode ser um pronome reflexivo, Pedro se cortou ele mesmo. Pronome reflexivo recíproco, né? Os lutadores se agrediram um ao outro, né? Recíproco. E a parte integrante de um verbo pronominal, Ana se queixou, isso aí cai bastante, Pedro se arrependeu. Eu pergunto para vocês, eu posso queixar e eu posso arrepender? Não. Esses verbos, eles são eminentemente verbos pronominais. São verbos que só se conjugam com o seu respectivo poa, pronome oblíquo átomo. Então, eu me queixo, tu te queixas e ele se queixa. Então, ele se queixou, se a banca perguntar o que é aquele se ali, ele é reflexivo? Não. Ele é parte integrante de um verbo pronominal, porque ele se queixou, então aquele se é parte integrante de um verbo pronominal. Assim como Pedro se arrependeu. Eu não posso arrepender, eu me arrependo, tu te arrependes. Então aquele se é parte integrante. E também tem o último se que merece análise, é uma partícula expletiva de realce. Pedro já se foi. Eu posso tirar esse se, Pedro já foi. Então por que eu usei esse se? É uma partícula expletiva de realce, ela serve só para dar um realce. Ela não vai fazer voz passiva, ela não vai ser índice de determinação do sujeito. Ela vai ser o quê? Uma parte que pode ser retirada, né, para o entendimento. Vamos seguindo a mais uma questão. No texto, para obtenção de efeito estilístico e semântico, foram utilizadas certas palavras que geram choque de ideias e contrastes, palavras contrastantes. Exemplo, dor, indolor, saúde, doença, antes e depois, e assim vai indo. O emprego de tais palavras denomina-se abreviatura? Não, né, gente? Antonímia? Opa! O que é antonímia? São palavras antônimas, né? O que é um antônimo de alto, baixo, gordo, magro? São as diferenças, né? Então, se fosse sinonímia, são palavras sinônimas. Se fosse paronímia, seriam palavras parônimas, como, por exemplo, parecidas, elas são parecidas, né? Ou na pronúncia ou na grafia. Então, temos daí as palavras parônimas, que não é o caso. E conotação e denotação não faz o menor sentido. Eu já percebi em todas as provas uma questão sobre regência. Então, muito cuidado, olha só. Prefiro assistir um filme do que ver cacetadas. Cuidado com a regência do verbo assistir. Do verbo preferir. E também do verbo assistir, né? Tem duas regências erradas aí. Primeiro, quem prefere algo a alguma coisa. Por exemplo, eu não bebo café. E é verdade. Eu prefiro chá a café. Eu não posso dizer eu prefiro mais chá do que café, ou eu prefiro chá do que café. Não existe. A preposição regida do verbo preferir é sempre a. Eu prefiro algo a outra coisa que eu não gosto, né? De que eu não gosto. Então, eu prefiro assistir. E outra coisa, quem assiste a alguma coisa. É um verbo transitivo indireto, no sentido de ver, de presenciar. Então, eu prefiro, como é que eu corrijo isso? Eu prefiro assistir a um filme a ver cacetadas. Então, essa é a forma correta, né? De acordo com a norma culta. Por exemplo, você prefere jogar basquete ou futebol? Como é que eu respondo? Eu prefiro jogar basquete a jogar futebol. Ou eu prefiro basquete a futebol. É assim que se diz. Esqueçam, eu prefiro mais do que, isso não existe na norma culta, né? Você, homem indolor, já esqueceu da dor? Lembrando, é a segunda questão da prova. Isso aqui é uma outra prova, aliás, né, que eu juntei, que aborda a mesma questão do verbo esquecer. Eu esqueço algo ou eu me esqueço de algo. Então, qual é o problema aqui? Você já se esqueceu da dor ou você já esqueceu a dor? Tem as duas possibilidades ali, mas a que foi grafada na prova está errada, né? Então, nós temos que fazer a correção. O verbo esquecer segue a mesma regência do verbo lembrar. Esquecer e lembrar tem a mesma regência. Se ele for pronominal, ele vai ser transitivo indireto.
Se ele não for pronominal, ele vai ser transitivo direto, portanto, sem preposição. Já fazem anos, não. O verbo fazer, quando se indica tempo decorrido, ele é impessoal também. Então, já faz 10 anos que não, né? E assim vai indo. Muita gente que assiste aos vídeos bizarros solta o riso, né? Então, muita gente que assiste aos vídeos, cuidado, porque na nossa cultura, no nosso dia a dia, na nossa linguagem coloquial, eu assisto o jogo, eu fico lá em casa vendo o jogo, mas a norma culta não aceita essa construção. Se eu estou em casa, sentado na minha sala, vendo o jogo, eu assisto ao jogo. Eu assisto ao jogo. Então aqui teria que ser assistir aos vídeos, né? E a última está certinha, né? A que visariam as videocassetadas com tanto alarde? Quem visa, visa no sentido de almejar. Vocês que estão assistindo a este vídeo, visam a aprovação ao concurso. Vocês visam, transitivo, vocês visam, né? Verbo, transitivo e indireto. Vocês visam a alguma coisa. Vocês visam o quê? A aprovação, né? Então esse A vai ter crase. Vocês visam a aprovação, no sentido de almejar, de desejar. Mas cuidado que o verbo visar também pode ser transitivo e direto. Por exemplo, o oficial visou o passaporte. Verbo transitivo e direto, objeto direto. O que é visar o passaporte? É carimbar ou assinar, né? Então, cuidado que tem as duas transitividades e essa aqui vai ser a última, né? Só para a gente fortalecer aqui a questão do verbo preferir, eu prefiro leite a café. Nós preferimos carne a legumes. Também não tem crase por conta do paralelismo. Agora aqui vai ter crase, olha só aqui, eu prefiro leite a café, sem artigo. Eu prefiro o leite ao café, mas daí também não é crase. Mas se a palavra seguinte for feminina e admitir artigo, crase terá. Eu prefiro Guaraná a Coca-Cola, sem artigo e sem crase, portanto. Agora, por uma questão de paralelismo sintático, aqui vai ter crase. Eu prefiro o Guaraná a Coca-Cola, daí com artigo vai ter a Coca-Cola, né, pessoal? Então, a gente termina a nossa resolução de questões da banca FURB. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que a banca de vocês é bem gramatical. Em todas as provas eu percebi questões de crase, de acentuação e de regência. Então, foquem nesse conteúdo gramatical que vocês vão ter sucesso. E mais uma outra coisinha. Estudem aquela questão, todas as possibilidades da partícula C. Porque em todas as provas tinham questões, nós presenciamos, né, no meu estudo que eu fiz para preparar essa aula, sempre tinha questões relacionadas à partícula C. O que esse C pode ser, né? Todas as 10 possibilidades morfossintáticas da partícula C. Pessoal, um bom estudo, boa prova, esperamos que vocês consigam atingir os seus objetivos, que é passar nesse concurso.